Você sente que algo mudou em sua casa? Que a paz que antes era natural começou a se dissipar sem explicação? Há dias em que o ambiente parece mais pesado, as conversas se tornam tensas e até o descanso parece não trazer alívio. Talvez você tenha tentado ignorar, chamando de coincidência ou de simples estresse, mas no fundo algo te inquieta. Uma presença estranha, uma força invisível que perturba o lar e rouba a tranquilidade da alma. O que muitos chamam de acaso, a igreja reconhece como sinais espirituais, porque há batalhas acontecendo no invisível e nem sempre o inimigo se apresenta de forma evidente. Ele prefere o disfarce, o silêncio, a sutileza das sombras. As Escrituras nos alertam sobre isso. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo ensina que nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades, contra os espíritos malignos espalhados pelo mundo. O mal age sorrateiro, procurando brechas em corações enfraquecidos pela mágoa, pela falta de perdão, pela inveja, pelo desânimo. Ele se infiltra em lares onde a oração foi esquecida e onde a presença de Deus já não é prioridade. E uma vez ali, começa sua obra: confundir, dividir, esgotar. Mas Deus não abandona os seus. Ele envia guerreiros celestiais para lutar ao lado dos justos. E o mais poderoso deles é São Miguel Arcanjo, o príncipe das milícias celestes, aquele que derrotou o dragão no princípio dos tempos e que continua ainda hoje defendendo as casas, os corações e as famílias dos filhos de Deus. Este vídeo não é um acaso, é um chamado. O próprio céu te trouxe até aqui para que compreendas que nada acontece por sorte ou azar. Há forças em movimento e é preciso discernimento para entender quando o lar precisa ser purificado e blindado novamente. As maldições, feitiços, invejas e energias negativas que se acumulam no ambiente não resistem à luz da oração verdadeira. Hoje você vai aprender a reconhecer esses sinais, compreender como o mal age silenciosamente e, principalmente, invocar a presença libertadora de São Miguel Arcanjo. Sua espada flamejante não apenas corta correntes espirituais, mas traz purificação e paz para cada canto da casa. Este é o momento em que o céu desce à terra para restaurar o que o inimigo tentou destruir. Prepare o coração, porque a oração que você ouvirá não é apenas uma prece, é uma convocação. Uma batalha espiritual será travada, e sua fé será o escudo que trará vitória. Deus está te chamando para agir, e São Miguel será o seu defensor. O mistério das maldições e bruxarias. Poucos compreendem o mistério das maldições e das bruxarias. Muitos as tratam como superstições antigas, mas a verdade é que elas são manifestações espirituais reais, reconhecidas pela Igreja desde os primeiros séculos. As maldições não são apenas palavras lançadas ao vento, mas intenções revestidas de energia espiritual contrária à vontade de Deus. Quando alguém deseja o mal com insistência, quando invoca forças que não pertencem à luz, abre portas espirituais que o inimigo utiliza para agir. Essas influências podem alcançar pessoas, objetos e até lares inteiros, criando um campo de perturbação e desequilíbrio. O inimigo, astuto e silencioso, opera através dessas brechas. Ele sabe que o medo enfraquece, que o ódio corrompe e que o pecado abre passagem. Por isso, as maldições e as bruxarias não são apenas ataques externos, são tentações que buscam encontrar sintonia dentro de nós. Quando um coração se enche de raiva, de inveja ou de incredulidade, ele se torna terreno fértil para que o mal encontre abrigo. É por isso que o primeiro passo para vencer qualquer feitiço é purificar o interior antes mesmo de purificar o ambiente. Deus, no entanto, não deixa o seu povo desamparado. Ele enviou São Miguel Arcanjo justamente para lutar contra essas forças espirituais.
No livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, está escrito: Travou-se uma batalha no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Essa batalha não ficou no passado, ela continua. E cada vez que uma oração é feita com fé, o arcanjo Miguel empunha novamente sua espada flamejante para cortar as correntes do mal. Nenhum feitiço, nenhum encantamento e nenhuma palavra de maldição tem poder diante da autoridade de Deus. Quando o nome de Jesus é proclamado e São Miguel é invocado, toda a força contrária é desfeita. O mal depende do medo para agir, mas o céu opera através da fé. A diferença entre os dois é simples. O medo paralisa, a fé liberta. É importante compreender que as bruxarias não podem atingir aquele que vive sob a luz. Quando o lar é consagrado ao Senhor e cercado pela oração, ele se torna uma fortaleza espiritual. Os anjos de Deus acampam ao redor dos que o temem, e nenhuma força oculta resiste à presença divina. Por isso, antes de temer o mal, é preciso reconhecer o poder da luz. A oração que você aprenderá a fazer hoje é mais do que proteção, é purificação. Ela dissolverá as maldições, cortará os laços de feitiçaria e restaurará a ordem espiritual do seu lar. Onde o nome de São Miguel é pronunciado, o inferno recua. Como o mal se enraiza dentro de casa. O mal raramente entra de forma violenta. Ele se infiltra devagar, disfarçado de normalidade, e vai se enraizando nas brechas que encontra dentro de um lar. Assim como uma erva daninha se instala em um solo fértil e silenciosamente sufoca o que é bom, as influências espirituais contrárias à luz se aproveitam de portas abertas, e a maioria dessas portas é aberta por descuido. Pequenas atitudes, palavras impensadas e hábitos que parecem inofensivos se tornam caminhos por onde a escuridão se espalha. O inimigo não precisa de convites explícitos. Basta um coração endurecido, uma casa sem oração, uma rotina tomada pela pressa e pela indiferença. É assim que ele começa a plantar o desequilíbrio, um ressentimento que nunca foi curado, uma inveja alimentada em silêncio, um orgulho que impede o perdão. Cada sentimento negativo é como uma rachadura espiritual nas paredes da casa. E onde há rachaduras, a escuridão encontra passagem. Há também os objetos e práticas que, sem discernimento, são trazidos para dentro do lar. Símbolos contrários à fé, palavras ditas em tom de maldição, músicas e conteúdos que exaltam o medo, o ódio ou o orgulho. Tudo isso cria uma atmosfera onde a presença divina é sufocada. O inimigo se alimenta da distração espiritual. Ele sabe que o coração que deixa de rezar se torna vulnerável. Mas é preciso lembrar: o mal não pode habitar onde a luz permanece acesa. A fé é a raiz que sustenta o lar contra toda infiltração espiritual. Quando uma família se une em oração, quando o nome de Deus é pronunciado com autoridade, todas as sementes do mal secam e morrem. São Miguel Arcanjo é o enviado de Deus para identificar e arrancar essas raízes ocultas. Sua espada flamejante corta o mal pela raiz, limpando o terreno espiritual para que a graça volte a florescer. Para quebrar a influência do mal, é necessário reerguer o altar interior. Cada oração feita dentro de casa é uma restauração das muralhas invisíveis que protegem o lar. Cada perdão concedido é uma porta fechada ao inimigo. Cada palavra de fé proclamada é uma lâmpada acesa na escuridão. O mal não resiste à constância da oração. E quando São Miguel é invocado, ele percorre cada cômodo, expulsando presenças estranhas e purificando o ar que antes estava pesado. Sua espada não apenas corta, ela ilumina. E onde há luz, as trevas não encontram abrigo.
Se você sente que sua casa foi tomada por tensões, discussões, desânimo ou confusão, saiba que não é tarde demais. O Senhor está pronto para agir e São Miguel está à porta. O primeiro passo é fechar as brechas, restaurar o amor e reacender a fé. A casa que se consagra novamente à luz se torna inacessível ao mal, o sinal invisível da opressão espiritual. Existem momentos em que a alma sente o que os olhos não conseguem ver. O ambiente parece o mesmo, mas algo dentro dele mudou. A leveza desapareceu, o ar se torna denso, o silêncio pesa mais do que o som. Este é o sinal invisível da opressão espiritual, uma presença sombria que não se manifesta de forma física, mas que se faz sentir na mente, no corpo e no coração. A opressão espiritual é o sintoma de uma batalha em andamento. Ela se manifesta através de cansaço inexplicável, angústia sem motivo, inquietação constante, irritação e medo. Às vezes, surge na forma de insônia, pesadelos recorrentes ou uma sensação contínua de que algo negativo está pairando sobre a casa. O inimigo sabe que não pode destruir o que é de Deus, mas tenta enfraquecer pela exaustão. Ele não ataca apenas o corpo, ele atinge o espírito, drenando a energia vital da alma. É importante entender que nem toda tristeza vem do humano. Existem dores que não são apenas emocionais, mas espirituais. Quando a opressão chega, ela não grita, ela sussurra. Ela se insinua nos pensamentos, nas dúvidas, nas inseguranças. É a tentativa do mal de fazer o coração desistir da fé e se convencer de que Deus se esqueceu. Mas Deus jamais se esquece. Ele permite que percebamos o peso espiritual justamente para que possamos agir, para que a oração se torne arma e o discernimento escudo. Nesse momento, São Miguel Arcanjo entra em cena como o libertador das almas oprimidas. Quando ele se aproxima, o ar muda. Sua presença irradia luz e força. Sua espada flamejante corta as correntes invisíveis que prendem o coração, dissipando a escuridão que tenta sufocar. Onde Miguel chega, o medo se dissolve e o espírito volta a respirar. A opressão espiritual também serve como lembrete. O lar precisa ser reconsagrado. Uma casa consagrada é como uma fortaleza. Nela, as trevas não encontram abrigo. Cada vez que o nome de Deus é pronunciado, a escuridão se retrai. Cada vez que a oração é feita, as correntes se rompem. A alma que ora é como um farol no meio da tempestade. Mesmo quando os ventos sopram fortes, a luz não se apaga. Por isso, quando sentir o peso do invisível, não tema. É o chamado de Deus para reagir. Não com desespero, mas com fé. Ele te convida a entregar a batalha nas mãos do Arcanjo Miguel, aquele que combate com pureza, obedece sem hesitar e vence sem falhar. O sinal invisível da opressão é também o prenúncio da libertação. O que hoje pesa sobre a sua casa será dissipado pela luz divina. O mal se faz sentir apenas até o momento em que o céu é invocado. Depois disso, resta apenas a paz. São Miguel Arcanjo, o general do exército celestial. Desde o princípio da criação, São Miguel Arcanjo foi designado por Deus para uma missão que nenhum outro anjo poderia cumprir: ser o defensor do reino da luz, o comandante dos exércitos celestiais e o guardião daqueles que permanecem fiéis ao Altíssimo. Seu nome carrega poder e significado. Micael, em hebraico, quer dizer quem como Deus. Não é uma pergunta sem resposta, mas uma proclamação eterna de que nenhum poder, humano ou espiritual, pode se comparar ao Criador. É esse nome que ecoou nos céus quando Miguel se levantou contra o dragão. E é esse mesmo nome que ressoa hoje, cada vez que um filho de Deus clama por libertação. São Miguel é o primeiro guerreiro, o arauto da vitória divina.
Ele não luta por si, mas pela vontade de Deus. Sua espada flamejante é símbolo da verdade, da justiça e da pureza que corta as mentiras do inimigo e restaura a ordem onde há caos. Quando o mal tenta se infiltrar nas famílias, nas casas ou nas almas, é Miguel quem se ergue com autoridade, à frente das legiões celestes, proclamando: "O Senhor é a minha força e a minha salvação." A tradição da Igreja sempre reconheceu a presença ativa de São Miguel na história da salvação. Foi ele quem protegeu Daniel diante do poder dos reis pagãos, conforme o livro de Daniel, capítulo 10. Foi ele quem defendeu o corpo de Moisés contra as forças das trevas, conforme a carta de Judas, versículo 9. E será ele quem se levantará novamente no fim dos tempos, conforme o profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1. Naquele tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Ele não é apenas um mensageiro, é o escudo do céu, o guardião dos que pertencem à luz. Quando o lar é consagrado a São Miguel, ele não apenas o protege, ele o militariza espiritualmente. Cada oração se torna um soldado de luz, cada palavra de fé é uma lança, e cada ato de amor é uma muralha intransponível. Sob o comando do arcanjo, o lar deixa de ser vulnerável e se transforma em campo sagrado, onde nenhuma força obscura pode permanecer. O inimigo treme ao ouvir o nome de São Miguel, porque sabe que onde ele chega, a autoridade de Deus se manifesta. Nenhuma bruxaria, feitiço ou maldição resiste ao poder que opera através de sua intercessão. Ele é o anjo da fidelidade, o defensor da igreja, o patrono das famílias e o terror dos demônios. E agora, neste momento de oração e discernimento, é ele quem se aproxima do seu lar. A espada que brilhou no céu é a mesma que corta hoje as correntes invisíveis que tentam te prender. São Miguel está ao seu lado e quando ele age, o mal recua. A espada flamejante que corta maldições e feitiços. Entre todos os símbolos que representam São Miguel Arcanjo, nenhum é mais poderoso do que a espada flamejante. Não é uma espada comum, feita de metal ou fogo terreno, mas um instrumento espiritual forjado pela própria vontade de Deus. Sua chama não queima a carne, ela consome a escuridão. Cada golpe desferido por São Miguel é uma proclamação divina. O mal não tem domínio sobre aqueles que pertencem à luz. A espada flamejante aparece nas Sagradas Escrituras como sinal da justiça e da pureza de Deus. No livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 24, é dito que após a queda do homem, Deus colocou querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Essa espada representa o poder do céu, que protege o que é sagrado e impede que o mal profane o divino. Quando São Miguel empunha essa espada, ele age com a mesma autoridade, guardando as portas da alma, defendendo as famílias e impedindo que forças ocultas atravessem o limiar do lar consagrado a Deus. As maldições e feitiços são, em essência, correntes espirituais. Elas se alimentam do medo, da raiva e da vulnerabilidade dos corações que deixaram de orar. Mas diante da espada de Miguel, todas essas correntes são cortadas. Onde há nó, ele desfaz. Onde há laço, ele separa. Onde há sombra, ele traz luz. Sua chama purifica o ambiente, consumindo toda a energia contrária à vontade divina. Quando você invoca São Miguel, sua espada não age apenas no exterior, mas também dentro de você. Ela corta sentimentos de culpa, desalento, mágoa e rancor, tudo aquilo que o inimigo usa para te aprisionar espiritualmente. É por isso que orar a São Miguel é também um ato de libertação interior. A cada palavra dita com fé, o fogo celestial se acende, queimando as impurezas invisíveis que impedem a alma de respirar em paz. Essa espada também é símbolo da palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12 declara:
A palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Quando você proclama o nome de Jesus e invoca São Miguel, o próprio Verbo divino se manifesta e a palavra se transforma em fogo espiritual que destrói toda a ação das trevas. Nenhum feitiço resiste à luz da verdade. Nenhuma maldição permanece de pé quando a fé é proclamada com autoridade. A espada flamejante de São Miguel não apenas corta o mal, ela sela o que foi purificado, impedindo que a escuridão volte. Por isso, quando você rezar a oração de libertação, visualize essa espada percorrendo sua casa, iluminando cada cômodo, purificando cada canto, queimando tudo o que não pertence à luz. O fogo de Deus, conduzido por Miguel, não destrói o lar, ele o santifica. E quando o último resquício das trevas for dissipado, você entenderá o verdadeiro poder dessa espada. Ela não é apenas instrumento de combate, mas sinal de amor. Amor de um Deus que nunca deixa seus filhos sem proteção. A verdadeira blindagem divina. Muitos buscam proteção, mas poucos compreendem o que realmente significa estar blindado pela graça divina. A verdadeira blindagem espiritual não está em objetos, amuletos ou símbolos isolados. Ela nasce da fé viva e da entrega total a Deus. É uma fortaleza construída dentro da alma, onde nenhuma maldição, feitiço ou influência contrária consegue penetrar. Blindagem divina é a presença constante de Deus, cercando a vida, o lar e o coração daqueles que o colocam em primeiro lugar. Essa proteção não é visível aos olhos humanos, mas é sentida no espírito. É como um escudo invisível que se forma a cada oração, a cada ato de confiança, a cada gesto de perdão. Quando o coração está unido a Deus, as palavras do inimigo perdem força. A luz interior se torna tão intensa que nenhuma sombra consegue permanecer. É por isso que o inimigo tenta, acima de tudo, quebrar a fé, porque ele sabe que uma alma confiante em Deus é impenetrável. São Miguel Arcanjo é o guardião dessa blindagem. Sua missão é fortalecer o escudo da fé dos que clamam por proteção. Ele não apenas defende de ataques externos, mas também reforça o interior do coração, para que o medo, a dúvida e o desânimo não se tornem brechas. Quando uma pessoa vive em constante comunhão com Deus, o mal não encontra espaço, porque o Espírito Santo habita dentro dela. A verdadeira blindagem divina se constrói com 3 pilares: oração, pureza e confiança. A oração é a espada que corta as trevas. A pureza é a luz que impede a contaminação espiritual. E a confiança é a muralha que sustenta tudo. Sem confiança, a fé se fragiliza. Sem pureza, a oração perde força. Sem oração, a presença de Deus se afasta. Por isso, viver blindado é permanecer constantemente em estado de fé ativa. Não apenas falar de Deus, mas viver na presença dele. Não há maldição que alcance um coração consagrado, nem bruxaria que ultrapasse os muros de uma casa onde a fé é viva. Os anjos do Senhor se acampam ao redor dos que o temem, como ensina o Salmo 34, versículo 7. Essa promessa é a essência da blindagem divina. O próprio Deus coloca guardiões celestes à porta dos seus filhos para que nenhuma força oculta os toque. A blindagem espiritual não é ausência de luta, é vitória constante. Mesmo quando o inimigo tenta, ele não consegue penetrar. Mesmo quando tenta lançar medo, encontra coragem. Mesmo quando tenta lançar desordem, encontra paz. A luz vence não porque é mais ruidosa, mas porque é mais verdadeira. Quando São Miguel é invocado, ele sela a casa com esse escudo de luz. Sua espada flamejante se ergue sobre as portas. Suas asas protegem os que dormem, e sua presença garante que o mal, mesmo à distância,
se desfaça antes de se aproximar. Ser blindado por Deus é viver na certeza de que nenhuma escuridão é permanente. Aquele que confia no Altíssimo mora sob as asas da proteção divina, e nenhum poder das trevas pode romper aquilo que foi selado pelo céu. O poder da palavra e da presença. A palavra é a primeira arma espiritual concedida por Deus ao homem. Tudo o que existe foi criado por meio dela. Em Gênesis capítulo 1, versículo 3, está escrito: E Deus disse: Faça-se a luz, e a luz se fez. A voz divina não apenas pronunciou a criação, mas a sustentou. Desde então, toda palavra pronunciada com fé carrega poder criador, e toda palavra dita sem discernimento pode ferir o invisível, porque a palavra é semente, e toda semente gera fruto, para a luz ou para as trevas. Há lares que se tornam templos porque dentro deles se proclamam bênçãos, e há outros que se tornam campos áridos porque neles se semeiam ofensas, murmurações e desânimo. O inimigo compreende o poder da palavra melhor do que muitos que professam a fé. Ele sabe que palavras são como portas espirituais. Quando ditas com amor e confiança, abrem caminho para a graça. Quando ditas com raiva e incredulidade, criam rachaduras por onde ele se infiltra. Quantas vezes a maldição não vem de fora, mas nasce dentro do próprio lar, na forma de palavras duras, julgamentos e desconfiança. Cada vez que o nome de Deus é omitido e o amor é substituído pelo orgulho, o inimigo encontra espaço. Por isso, é preciso restaurar a palavra dentro da casa. Falar com bondade, rezar com convicção, proclamar a verdade mesmo em meio à dor. A palavra que nasce de um coração em paz tem o poder de mudar a atmosfera de um ambiente inteiro. Ela traz harmonia ao invisível e coloca ordem nas forças espirituais. E quando essa palavra é oração, quando ela se eleva como um incenso ao céu, torna-se mais do que som, torna-se espada. É por isso que o inimigo teme o som da oração verdadeira. Ele sabe que cada palavra dita em nome de Jesus carrega a autoridade do próprio Verbo encarnado. São Miguel Arcanjo age exatamente nesse ponto. Sua espada flamejante é a representação viva da palavra divina em movimento. Quando você invoca o nome de Miguel, o poder de Deus se manifesta através da sua própria voz. É como se o céu ecoasse junto com as suas palavras, como se a sua oração se transformasse em comando espiritual. Dizer, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, não é apenas um pedido, é um decreto proclamado pela fé. O inimigo reconhece a autoridade dessa invocação e recua, porque nela há obediência, e onde há obediência à luz, as trevas não podem permanecer. Mas há algo ainda mais profundo, o poder da presença. Porque a palavra abre o caminho, mas é a presença de Deus que preenche o espaço. Quando o coração fala com sinceridade e a oração brota da alma, o ambiente muda. Há lares em que, após a oração, o silêncio se torna diferente. Não é o mesmo silêncio pesado de antes, mas um silêncio cheio de presença, como se o ar estivesse vivo. É o Espírito Santo habitando o espaço, preenchendo o vazio deixado pela ausência de Deus. Essa presença não se impõe, ela habita. Ela é suave, mas irresistível. Ela acalma os corações, reordena os pensamentos e transforma a casa em refúgio. Onde há presença divina, há paz. Onde há paz, há luz. E onde há luz, o mal não encontra abrigo. Quando São Miguel é invocado, essa presença se torna ainda mais intensa, porque ele vem acompanhado de legiões de anjos. Sua chegada é silenciosa, mas seu efeito é profundo. O ar se purifica, a mente se clareia e o coração volta a sentir esperança. Por isso, nunca subestime o poder da palavra nem da presença.
Fale menos com o medo e mais com a fé. Declare bênçãos sobre sua casa, sobre seus filhos, sobre sua vida. Pronuncie o nome de Deus em voz alta, porque esse nome é escudo. Ore em silêncio quando for preciso, porque até o pensamento que clama por luz é ouvido no céu. E quando o peso parecer retornar, invoque novamente São Miguel, porque cada vez que seu nome é pronunciado, uma batalha espiritual é vencida. A palavra é o princípio da criação e também da restauração. A presença é o sinal da vitória. Juntas, elas fazem o mal recuar e o céu habitar entre os homens. Quando a palavra e a presença se unem, o lar deixa de ser apenas uma morada física e se transforma em um altar vivo, guardado por Deus, iluminado por São Miguel e protegido eternamente pela força da oração. A purificação do ambiente. Toda casa, por mais simples que seja, reflete o estado espiritual daqueles que a habitam. O lar não é apenas um espaço físico, é um espelho do coração. Quando o amor e a fé estão vivos, o ambiente se torna leve, acolhedor, cheio de luz. Mas quando a oração é esquecida, o perdão é negado e a fé se apaga, o ar se torna denso e o lar perde a harmonia espiritual. Purificar o ambiente, portanto, não é apenas um gesto simbólico, é um ato de fé, uma declaração de que Deus continua sendo o dono daquele espaço e que nenhuma força contrária à sua vontade terá poder ali. A purificação começa com o reconhecimento. É preciso olhar ao redor e perceber o que tem alimentado o espírito da casa. Palavras negativas, músicas carregadas de ódio, objetos que evocam medo ou práticas que contradizem a fé são como sombras silenciosas que contaminam o ambiente. A casa é uma extensão da alma, e aquilo que é trazido para dentro dela influencia a atmosfera espiritual. Quando um lar se enche de discussões, inveja, desânimo ou desordem, a energia divina se retrai. Mas quando a oração é proclamada, o ambiente começa a respirar novamente. São Miguel Arcanjo é o agente dessa purificação. Quando invocado, ele entra com a espada flamejante e atravessa cada cômodo, cortando os laços espirituais que prenderam o lar à escuridão. Sua presença não é apenas defensiva, mas restauradora. Ele não apenas expulsa o mal, mas devolve ao ambiente sua ordem natural, a paz. O fogo de sua espada consome toda a energia contrária à luz, enquanto suas asas espirituais criam um escudo invisível sobre o lar. Onde há fé, ele se estabelece. Onde há invocação, ele permanece. A purificação, no entanto, exige mais do que palavras. Requer ação. É preciso santificar o espaço de forma concreta, como ensina a tradição da Igreja. Comece abençoando a casa com água benta. Caminhe lentamente em oração, proclamando o nome de Jesus em cada cômodo. Abra as janelas, permitindo que o ar circule, simbolizando a entrada do Espírito Santo. Acenda uma vela diante do crucifixo, não como ritual, mas como sinal de fé viva, lembrando que Cristo é a luz do mundo e que nenhuma escuridão prevalece diante dele. Enquanto o fogo da vela queima, imagine a luz se espalhando, tocando cada parede, cada móvel, cada memória impregnada de dor. Sinta o ambiente sendo purificado. Cada palavra de oração é como um sopro do Espírito que limpa o ar, desfaz a opressão e restaura o equilíbrio. Mesmo o silêncio nesse momento é oração, porque o silêncio do coração entregue é cheio da presença divina. Não se trata de superstição, mas de fé encarnada. Deus age através de sinais sensíveis para fortalecer o invisível. Assim como a água lava o corpo, a oração purifica o ambiente. O mal não resiste à casa que ora,
e os anjos do Senhor se alegram em habitar onde há devoção e confiança. Cada vez que São Miguel é invocado, uma nova onda de luz percorre o lar, destruindo o que o inimigo tentou construir. Purificar é também perdoar. Não há ambiente limpo se o coração ainda estiver contaminado por mágoas. O perdão é a maior limpeza espiritual que existe. Quando você perdoa, quebra as correntes que prendem o lar à dor. Quando você abençoa, atrai a presença dos anjos. E quando você agradece, cria um espaço onde o próprio Deus se manifesta. Depois da purificação, o lar muda. O ar se torna leve, o sono volta a ser tranquilo e as palavras voltam a ter doçura. É como se o céu tivesse voltado a habitar ali. A partir desse momento, a casa deixa de ser um campo de batalha e se torna um santuário. Mas é preciso manter essa graça viva. A purificação deve ser constante, não apenas quando há problemas, mas como prática de amor. Assim como se limpa o corpo e o espaço físico, é necessário limpar o espírito do lar. Que a cada oração feita, uma nova centelha de luz desça do céu. Que a espada de São Miguel continue girando sobre a sua casa, protegendo-a contra toda a escuridão, selando suas portas com fogo divino e garantindo que nada contrário à vontade de Deus tenha permissão para entrar. O lar purificado se torna território sagrado. É ali que o mal perde força e o bem floresce. É ali que Deus repousa. E quando o Altíssimo habita, o inimigo foge. A purificação do ambiente é o início de uma nova fase. O lar não é mais um abrigo físico, mas um altar vivo, consagrado à luz que jamais se apaga. A oração poderosa a São Miguel, ato de libertação e corte espiritual. A oração é o momento em que o céu e a terra se encontram. É o instante em que o invisível se torna tangível e o coração humano, frágil e limitado, toca o coração de Deus. Quando alguém ora com fé, a distância entre o humano e o divino desaparece. O lar inteiro se transforma em um campo sagrado e o inimigo é obrigado a recuar. A oração poderosa a São Miguel Arcanjo é mais do que um texto recitado. É uma espada espiritual que corta, purifica e liberta. Cada palavra pronunciada é uma chama que se ergue diante das trevas. Cada invocação é um decreto do céu proclamado sobre a terra. Antes de iniciar essa oração, é necessário preparar a alma e o ambiente. Feche os olhos, acalme os pensamentos, silencie o coração. Imagine a luz de Deus descendo sobre o lugar onde você está. Essa luz não é distante, ela te envolve, toca o teu corpo e penetra o teu espírito. Sinta o ar se tornando leve, o ambiente se transformando. O céu se aproxima e São Miguel, o príncipe das milícias celestiais, se põe diante de ti. Agora, com a alma em estado de entrega, proclame com autoridade espiritual: São Miguel Arcanjo, príncipe guardião e defensor, vinde em auxílio dos filhos de Deus. Empunhai vossa espada flamejante e cortai toda maldição lançada contra esta casa, toda obra de feitiçaria, toda influência maligna visível e invisível. Pela autoridade do nome de Jesus Cristo, ordenai que toda força contrária à luz seja agora desfeita, que todo espírito de perturbação se afaste e que a paz de Deus reine neste lugar. Enquanto essas palavras são ditas, imagine o arcanjo percorrendo o ambiente. Sua espada flamejante brilha com intensidade celestial. Cada movimento é um corte espiritual. Cada golpe rompe uma cadeia que o inimigo tentou erguer. As sombras se dissipam, as vozes do medo silenciam, as maldições são desfeitas e o fogo de Deus consome toda impureza. Continue em oração. São Miguel, defensor da justiça divina, guardai a minha família sob vossas asas. Protegei nossas mentes de toda confusão.
nossos corpos de toda enfermidade e nossos caminhos de toda cilada do inimigo. Sede o escudo que nos cobre, o fogo que nos purifica, a luz que nos guia, que, pela vossa intercessão, o sangue de Cristo cubra este lar e o Espírito Santo o habite plenamente. Essas palavras não são apenas súplicas, são atos de fé que se tornam realidade no mundo espiritual. À medida que a oração se intensifica, a atmosfera muda. É como se o próprio céu respirasse junto com quem ora. O mal se dissolve porque a luz tomou posse do espaço. As forças contrárias reconhecem a derrota e o poder divino se estabelece. Neste momento, São Miguel não está distante. Ele está presente. Sua espada é invisível, mas sua ação é real. Ela corta as correntes que o inimigo colocou, purifica o que estava contaminado e sela o que foi libertado. A casa agora é território sagrado e o coração, altar da vitória. Para completar esse ato de libertação, proclame em voz firme: que a poderosa luz de Deus envolva esta casa, que a cruz de Cristo se erga em cada porta, em cada parede e em cada coração. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo permaneça neste lar e o guarde em perfeita paz. São Miguel Arcanjo, combatente e guardião, permanecei conosco, vencei por nós, lutai por nós, protegei-nos hoje e sempre. Amém. Depois da oração, permaneça em silêncio por um instante. Esse é o momento em que o céu age. O ar ao seu redor muda, porque a presença divina agora ocupa o espaço que antes estava tomado pelo peso invisível. A luz substitui o medo, a serenidade toma o lugar da inquietação, e o lar se torna templo novamente. A oração poderosa a São Miguel é um pacto de fé. Cada vez que for repetida com sinceridade, uma nova camada de proteção é estabelecida. Nenhum mal é eterno quando o nome de Deus é pronunciado com confiança. Nenhuma escuridão resiste ao fogo celestial que desce quando Miguel é invocado. O lar que ora se torna inviolável e o coração que crê se torna livre. O silêncio, após a batalha, quando o céu age. Há um instante depois da oração em que tudo parece se calar. O coração desacelera, o ar se torna leve e uma sensação inexplicável de paz começa a preencher o ambiente. É o silêncio após a batalha, o momento em que o céu age e o invisível se reorganiza. Quando uma oração é feita com fé, não é o barulho que marca sua eficácia, mas o silêncio que vem depois dela. É nesse silêncio sagrado que os anjos recolhem as palavras ditas e as levam diante de Deus. E é nesse intervalo entre o som e a paz que São Miguel finaliza o combate. O inimigo é derrotado, mas o coração humano ainda precisa perceber que a vitória já foi concedida. Por isso, o Espírito Santo conduz a alma a um repouso profundo, um estado de confiança e gratidão. Esse silêncio não é vazio, ele é cheio de presença. É o eco do céu dentro da terra, o sinal de que a luz venceu e que as forças contrárias foram dissipadas. O lar, agora purificado, vibra em uma frequência de paz que o mundo não pode compreender. São Miguel Arcanjo, após a luta espiritual, permanece de pé, vigilante com a espada ainda acesa, guardando o território conquistado. Sua missão não termina com o fim da oração, mas continua no tempo do silêncio. Ele observa, protege e impede que o mal retorne. O fogo de sua espada permanece como muralha invisível ao redor da casa, selando cada canto, cada coração, cada porta. A presença dele não precisa ser vista, ela é sentida. Às vezes, manifesta-se como um sopro de ar fresco, um calor suave ou uma tranquilidade que desce sobre todos os que oraram. Neste momento, o lar se torna um altar. Cada parede guarda a memória da batalha,
mas também o perfume da vitória. O silêncio que se segue é o testemunho da ação divina. Deus não fala sempre em trovões ou sinais grandiosos. Ele fala no silêncio. O mesmo silêncio em que Maria ouviu o anúncio do anjo. O mesmo silêncio em que Jesus orava ao Pai. O mesmo silêncio em que o Espírito pairava sobre as águas no princípio da criação. É nesse silêncio que as bênçãos começam a germinar. O que antes estava preso começa a se mover. O que estava enfermo começa a ser restaurado. O que estava confuso encontra clareza. A oração não termina quando as palavras cessam. Ela continua atuando, como uma chama que permanece acesa em segredo. São Miguel e suas legiões continuam lutando, mesmo quando você não percebe, porque a fé verdadeira é uma corrente que se estende para além do tempo e do espaço. Muitos esperam sentir algo extraordinário após a oração, mas a verdadeira manifestação divina é sutil. A paz é o sinal da presença de Deus. Onde há paz, o céu está agindo. Onde o coração descansa, o inimigo perde força. É por isso que o silêncio é sagrado, porque nele Deus trabalha sem interrupção. Enquanto você repousa, os anjos continuam operando, restaurando, curando e protegendo. Durante esse momento, é importante permanecer em atitude de gratidão. Agradecer não apenas pelo que já se percebeu, mas pelo que ainda será revelado. A fé vê o invisível e acredita antes de constatar. Diga em silêncio: Senhor, eu confio. São Miguel, eu agradeço. Essas palavras simples mantêm a conexão viva entre o céu e a terra. A presença divina agora ocupa todo o lar. É possível senti-la no ar, na luz, no som distante que parece respirar junto com a casa. O ambiente que antes estava oprimido, agora repousa em paz. E o coração, antes inquieto, se torna morada de serenidade. O inimigo não resiste à calma do justo, porque ela é sinal de vitória. O silêncio após a batalha é o momento em que Deus sela sua obra. É quando as feridas espirituais se fecham e a alma se fortalece. Por isso, não tenha pressa em se levantar da oração. Permaneça quieto, permita que a luz termine o que começou. É nesse repouso que o Espírito Santo restaura o que foi abalado e planta em ti uma nova confiança. E quando o silêncio terminar, saiba, o mal foi vencido, a casa foi libertada e a paz foi restabelecida. O céu agiu e São Miguel permanece vigilante, guardando o que é teu, sustentando o que é santo e assegurando que a vitória que começou no invisível se manifeste plenamente no visível. O selo de proteção, consagração do lar a São Miguel Arcanjo. A vitória espiritual só é completa quando é selada. Depois que a batalha é vencida e o mal é expulso, é preciso fechar as portas por onde ele entrou e marcar a casa com o selo da luz divina. Esse é o papel da consagração: transformar o lar em território sagrado, propriedade espiritual de Deus, guardada por São Miguel Arcanjo e suas legiões de anjos. Assim como o sangue do Cordeiro marcou as portas do povo de Israel na noite da libertação, conforme o livro do Êxodo, capítulo 12, a consagração é o sinal visível de que esta casa pertence ao Senhor e que nenhuma força contrária tem permissão para cruzar suas fronteiras. A consagração não é apenas um gesto simbólico, mas um pacto espiritual. Quando alguém consagra sua casa a São Miguel, está reconhecendo que a verdadeira proteção vem do alto e que toda segurança humana é limitada. É um ato de fé que cria um laço entre o céu e a terra. O arcanjo se torna o guardião permanente daquele lar, um sentinela invisível que permanece vigilante dia e noite, defendendo a família de ataques espirituais, invejas, maldições e tentações.
Para realizar essa consagração, basta um coração sincero e um ambiente preparado pela oração. Não é necessário luxo, mas fé. Coloque um crucifixo no centro da casa, se possível diante de uma vela acesa, representando a luz de Cristo que jamais se apaga. Tenha em mãos água benta, símbolo da purificação e da nova vida. Respire profundamente e eleve o pensamento a Deus. Neste momento, São Miguel já está presente, envolto em luz, com a espada em posição de guarda. Ore assim com firmeza e confiança. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, consagro a Ti este lar e coloco sob a proteção de São Miguel Arcanjo todas as pessoas que aqui habitam. Que esta casa seja morada da Tua presença, refúgio de paz, fortaleza de amor e fonte de bênçãos. São Miguel, príncipe das milícias celestiais, selai este lar com o fogo da vossa espada, para que nenhuma força das trevas se aproxime. Guardai as portas, purificai o ar, abençoai as palavras que aqui são ditas e as ações que aqui se realizam. Que cada cômodo desta casa seja preenchido pela luz do Espírito Santo. Amém. Enquanto essa oração é feita, imagine a luz se expandindo. Visualize São Miguel traçando um círculo de fogo celestial ao redor da casa, marcando o chão com a autoridade de Deus. Essa luz sobe pelas paredes, alcança o telhado e se estende como um escudo invisível sobre tudo o que é teu. O ambiente se transforma. O lar antes vulnerável agora está consagrado. O mal não encontra brechas porque tudo está selado pela presença divina. A consagração deve ser repetida sempre que necessário, especialmente após momentos de conflito, enfermidade ou mudança. Cada vez que ela é feita, as muralhas espirituais se reforçam e o vínculo com o céu se renova. Mas mais importante do que o ato externo é a disposição interior. A casa consagrada é reflexo de corações consagrados. Quando os que habitam nela vivem em oração, respeito e perdão, o selo permanece ativo. Esse selo não é apenas proteção, é comunhão. A presença de São Miguel não se limita a vigiar contra o mal, mas a conduzir os que vivem sob seu cuidado à santidade. Ele inspira atitudes de fé, desperta a consciência para o bem e traz ordem onde havia confusão. Sua espada não serve apenas para cortar, mas também para orientar, apontando o caminho da fidelidade a Deus. A partir desse momento, tudo muda. As palavras ditas dentro da casa adquirem poder de bênção. O alimento preparado se torna sagrado. O sono se torna repouso. O trabalho realizado sob esse teto é abençoado. O lar deixa de ser apenas um espaço físico e se transforma em altar, em templo doméstico onde Deus habita e reina. E enquanto o tempo avança e a vida segue, São Miguel permanece de pé à porta, guardando os teus dias e tuas noites. O selo de proteção é a lembrança de que você não está só. O arcanjo vigia, o Espírito Santo habita e o Pai governa. Nenhuma maldição, inveja ou obra de bruxaria pode romper o que foi selado pelo fogo celestial. O mal teme o lar consagrado porque reconhece nele o território da luz. A consagração é, portanto, o ponto de não retorno. A casa passa a pertencer definitivamente a Deus. O inimigo pode tentar, mas jamais vencerá. O selo de proteção é a assinatura do céu sobre tua vida. E onde Deus assina, nenhuma força contrária pode apagar. Encerramento profético. A vitória é definitiva. Chegou o momento de proclamar o que o céu já decretou. A vitória é definitiva. Nenhum mal resiste à luz que vem de Deus. Nenhuma força das trevas tem poder sobre aquele que foi selado pela fé e consagrado sob o escudo de São Miguel Arcanjo. O que antes era medo, agora é confiança. O que antes era opressão, agora é liberdade.
O que antes era desordem, agora é harmonia. Porque quando Deus age, o mal é dissipado como névoa diante do sol. A batalha espiritual pode até ter sido intensa, mas o resultado é certo. A presença de Deus reina e a casa se torna território do Altíssimo. A vitória espiritual não é apenas um alívio passageiro, é uma transformação profunda, um renascimento da alma e do ambiente. O lar que antes era campo de luta, agora se torna templo de adoração. Cada parede, cada objeto, cada respiração carrega a marca da libertação. A luz que entrou não sairá, porque foi enviada pelo próprio Deus, e o fogo que São Miguel acendeu é inextinguível. Ele permanecerá ardendo como sinal da aliança entre o céu e a terra. Agora, mais do que nunca, é preciso viver em estado de vigilância e gratidão. O inimigo sempre tenta retornar às ruínas de onde foi expulso, mas encontrará as portas seladas e os guardiões em posição de defesa. São Miguel Arcanjo permanece de pé, com a espada em punho circundando o lar e protegendo cada membro da família. Sua presença é constante, mesmo no silêncio. Ele observa os passos, inspira o coração e intervém sempre que a sombra tenta se aproximar. O triunfo de Deus não é apenas sobre o mal exterior, mas também sobre o interior. O coração que antes duvidava agora se fortalece. O medo cede lugar à paz. O ressentimento dá espaço ao perdão. A mente que antes se agitava agora repousa na serenidade de quem sabe que não está só. A libertação não é apenas uma mudança espiritual, mas uma nova forma de viver. É a restauração da harmonia entre o homem e o divino, o reencontro com a luz original que o Criador soprou em cada alma. Diante dessa vitória, é tempo de louvar. A oração agora se transforma em ação de graças. Diga em voz firme: glória a ti, Senhor, porque o teu poder venceu em minha casa. Louvado seja o teu nome, porque enviaste São Miguel para lutar por mim. Hoje declaro que esta casa te pertence e que a tua vontade se cumpre neste lugar. Essas palavras selam o pacto e confirmam a aliança. O mal recuou. O que estava oprimido foi libertado. As cadeias espirituais foram quebradas e a paz foi restaurada. Este é o fruto da fé e da perseverança, porque quem confia em Deus não luta em vão. O Altíssimo não apenas ouve, ele responde, ele age, ele transforma. E o que foi feito nesta oração é mais do que libertação, é consagração eterna. Mas lembre-se, a vitória definitiva não deve gerar acomodação, e sim fidelidade. O escudo de Deus precisa ser renovado todos os dias pela oração. A casa que ora se mantém iluminada. O coração que agradece se mantém protegido. A boca que abençoa se torna instrumento da graça. Por isso, continue clamando o nome de São Miguel Arcanjo diariamente. Mesmo quando tudo estiver em paz, invoque-o, pois ele é o guardião da tua constância e o defensor do teu caminho. A vitória foi alcançada, mas a fé deve ser mantida viva. Cada novo dia é um convite para reafirmar que Deus é Senhor deste lar. Cada manhã é uma nova oportunidade de agradecer, e cada noite é uma nova chance de repousar sob o escudo da luz. Não há maldição, inveja ou feitiço que resista à alma que pertence a Deus. E agora, com o coração em paz e o espírito fortalecido, proclame: São Miguel Arcanjo, continuai a ser o guardião deste lar. Sede a espada que corta o mal, a luz que guia os meus passos e o escudo que me cobre nas batalhas. Que vossa presença permaneça viva em cada dia e que a vitória de hoje ecoe por toda a eternidade. E assim, o céu confirma o que foi dito. A casa está livre, o mal foi vencido, a paz está restabelecida e a vitória
é definitiva.